Paulinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Espaço Afluentes. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu sou Mariana Roquete Pinto, sou uma das diretoras do Espaço Afluente, junto com a minha irmã e sócia Cláudia. Para quem ainda não conhece, o Espaço Afluentes é um coletivo singular. É um espaço físico e também virtual. É um local de trabalho no centro do Rio, um coworking com escritórios privativos, salas de reunião, e também um espaço virtual que promove cursos e encontros sobre cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade. Aqui falamos sobre nossas raízes culturais, arte, música, poesia, teatro, sobre práticas de autoconhecimento e bem-estar, e também sobre tudo aquilo que a gente pode oferecer de volta para o mundo a partir das transformações que a gente faz em nós mesmos. Por isso essa conversa de hoje caiu como uma luva. Vou fazer uma leitura breve aqui de uma introdução, enquanto o pessoal vai chegando, e eu vou chamar os nossos convidados especiais. Maritaca presente. Há 3 anos atrás, no dia 2 de setembro de 2018, ano em que celebraria seus 200 anos de existência, o Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do Brasil, pegou fogo. O incêndio destruiu um acervo de mais de 20 milhões de itens, além do próprio palácio, que em si era um patrimônio histórico inestimável. Foi uma tragédia para a cultura e para a ciência do país, e simbolicamente um prenúncio do que viveríamos nos anos seguintes. Quando um museu pega fogo, queima com ele uma grande parte daquilo que nos constitui. Ficamos todos destruídos. Mas a história é um processo cíclico de vida, morte e renascimento. E estamos sempre começando de novo. Saber enxergar as sementes de vida em meio à destruição é o que nos regenera. Hoje, vamos conhecer a inspiradora história de Davi Lopes, bombeiro, músico e luthier, que fabricou instrumentos musicais a partir das madeiras queimadas do museu. Através da arte, ele ressignificou essa perda imensa e começou a reescrever a história. Dizem por aí que uma andorinha só não faz verão, mas eu tenho certeza de que a ideia do Davi inaugurou a primavera. Para começar esse papo, eu vou chamar o Vinícius Donola, jornalista, roteirista e diretor, junto com Roberta Salomone e João Rocha, do documentário Fênix, O Voo de Davi, que já está disponível a partir de hoje no Globoplay. Em seguida, a gente vai chamar o Davi e Paulinho Mosca, músico, apresentador e um dos padrinhos do projeto, além de ser um amigo muito querido. Então, vamos lá. Vinícius, você já está aí? Paulinho está aí. Vocês me chamam? Que agora me perdi aqui. O Davi já está aqui. Alguém me chama aí, por favor? Eu estou tentando. Espera aí, gente. Entrou muita gente. Espera aí. Estou perdida aqui nesse negócio. Vamos lá. Paulinho Mosca. Como é que você entra aqui? Vinícius? Vamos lá. Aqui. Entrei. Você entrou, eu me perdi com todo mundo aqui, começou a subir um monte de É coisinha. normal. Nós somos Que da lindo. geração, nós somos da geração que tem que refazer o cérebro inteiro, né? Porque Então, a tecnologia nos pegou já assim, entrando nós somos, na nós somos maturidade. analógicos, a gente é o elo Exato. perdido entre o analógico e o digital, então a gente tem
que sambar um pouquinho. Eu queria É, chamar todo mundo para a gente começar esse papo, que eu acho que eu quero falar menos e ouvir vocês. Eu vou fazer 1000 perguntas. Queria chamar o Davi e queria chamar o Vinícius para a gente poder começar essa história. Eles estão aqui, você já então, viu? Você está melhor que... eu já vi, o Davi entrou, a Salomone também, a mulher do Vinícius. Então, dá uma olhada aí, Então, porque eles quando devem estar vocês entrarem, solicitando. para mim não está aparecendo, não. Como é que eu entrei? Eu apareci aí para você? Apareceu a sua solicitação, mas a deles não está aparecendo. E que está Mas você tem entrando um como monte de gente. solicitá-los também. Ó, o Vinícius está aí também, ó, acabei de ler. Sim, minha amiga Cristina Dória, linda. Ai, gente, aquele Sedã. mico nesse final de live, não? Gostou, É Bruno? porque o que está acontecendo? Está entrando muita gente e aí eu estou perdendo a solicitação. Vinícius, você pode chamar novamente, e Davi também, vocês podem chamar, que aí eu fico aqui. Tá. Mas, Paulinho, vamos começar, Diga. né? Vamos, Eu vamos quero saber começar. onde Vamos começou. começar. De novo, Vamos começar colocando um ponto final, né? não é? Você é Esses pontos, visionário. esses pontos finais, eles nos entristecem, mas a redação continua, a vida continua sendo escrita. E depois de cada frase, de cada ponto final, a gente começa outra frase, inclusive com letra maiúscula. Eu acho bonito isso da escrita, né? Porque depois do ponto final, tem uma coragem, assim, tem um tamanho gigante que a vida nos exige, né, Mari? E eu acho que essa letra maiúscula que começa a frase seguinte do ponto final, ou da reticência, né? Como alguém lembrou aqui, são 3 pontos que não são finais, né? O ponto final tem essa singularidade dele ser único e objetivo, mas quando você coloca 3 pontos finais, ele sobre si mesmo, você acaba criando uma sensação de eternidade com as reticências, né? Eu acho que é por E aí que a gente... Hã? não, e essa coragem é que precisa esse espacinho entre o ponto final e a maiúscula, né? É, Tem um gap aí que precisa alguém furar, que no caso foi o Davi, né? Que isso. começou essa. A gente agora vive esse gap, né? A gente está se preparando para essa letra maiúscula, para essa volta com força. E no meio desse gap, na verdade, até antes um pouco, eu conheci o Davi, né? Antes do incêndio. Porque justamente o Vinícius Donola, que é o diretor, que vai conversar com a gente aí também, ó, Ele tá está entrando o entrando. Vinícius, ó. Aleluia. Agora, Boa noite, que honra. Boa noite, tudo bem? boa noite, Vinícius. Bem-vindo. Muito prazer te Prazer é conhecer. todo meu. Muito Para mim, obrigado, muito muito obrigado. íntima, porque eu fiquei tão encantada com esse documentário que eu liguei para o Paulinho ainda assistindo. Oi. Olha, a gente se sente muito honrado de estar aqui, de poder partilhar dessa história, né? Muito, muito obrigado, muito obrigado. Essa história é incrível, a gente precisa do autor dela, o cara que começou tudo. Ô, Davi, chama a gente aí, Olha, me é o seguinte, solicita. o Davi me mandou uma mensagem agora perguntando qual é o link. Eu falei, não, não tem link, Davi, é no Instagram, Davi. Entendi, mas eu acho Ele que ele já entrou entrou, aqui. ele já entrou. Eu já vi o nome dele aí. Ah, foi, Como é né? que... Já, É, já. é que Davi, eu não... manda uma solicitação. É essa É o câmera com seguinte, um mais que tem aí. quando você mandou uma solicitação, Davi, e ela passou pelas mensagens, o que que você faz? Sai da live, entra de novo. Apareceu? Eu vou convidar o Davi, eu consegui agora, gente, eu fiquei Ah, inteligente. ótimo. Peraí, vou mudar meu Wi-Fi aqui, que eu estou no fraco. Peraí. Tá, então acho que o Davi vai entrar agora, mas então vamos começar a conversa, que a gente já está enrolado aqui um tempo. Vinícius, você já Sim. conhecia o Davi? Conheci. Eu conheci o Davi em 2016, 2 anos antes do incêndio do Museu Nacional. Naquele ano, eu li uma reportagem bem pequena no jornal o Globo que dava conta de um bombeiro, luthier, que fazia instrumentos musicais a partir de restos de demolições e de incêndios, né? Eu achei assim subdimensionada aquela reportagem para o potencial do personagem. Falei, uai, isso é bom demais para merecer só uma página de uma reportagem. E eu fui conhecer o Davi, fui fazer uma reportagem para a televisão. E encontrei violões muito bonitos, mas daí a serem bons, eu não tenho conhecimento técnico. Embora filho de uma professora de música, eu precisava de um poeta na minha vida. E esse poeta, por meio de um amigo, eu encontrei.
E esse poeta segue comigo essa jornada desde 2016, que é o Paulinho. Chegando à casa do Paulinho com alguns violões do Davi, a gente teve a dimensão da excelência e da genialidade desse cara. O Paulinho pode descrever como foi esse encontro e a surpresa que ele teve com os primeiros violões. Sem Isso. dúvida. Então, eu queria só dizer o seguinte: o Davi não está conseguindo entrar. Então, Davi, você fica aí um minuto, que vai ter que sair um de vocês. Então, enquanto isso, a gente conversa nós três, aí depois alguém sai e ele entra. Tá? Olha, vamos fazer o seguinte: eu já dei minha contribuição, eu saio e volto daqui a pouquinho, porque o Davi é muito importante. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Eu estou aqui nos bastidores, tá? Tá bom, então fica aí. Vamos trazer Então, o vou mestre. chamar... então você vai contando, Paulinho, como Tá. foi esse encontro com os violões, que eu vou chamar o Davi Ok. aqui. Tá bem Bom, doida essa live. como eu estava dizendo, né, na hora que o Vinícius apareceu, estava falando dele, exatamente, porque o Vinícius, como ele contou, através do nosso querido amigo em comum, Bruno Levinson, que é um produtor cultural, escritor, poeta e grande amigo, ele me ligou falando que o Vinícius estava com essa situação de que está fazendo uma matéria com um luthier, bombeiro e tal. Eu também, igual o Vinícius, a princípio eu achei a ideia já maravilhosa. Olha o mestre aí. Ó. Eu Ai, entrei. e aí? Bem-vindo, Davi. Que prazer te conhecer, Davi. Tudo bem? Graças a Tudo Deus, bem. eu entrei. Eu acho que a gente não consegue com 4, não sei por quê, mas a gente vai ficar revezando, vai dar tudo Tá certo. ótimo. E aí, Ótimo. Davi, estava contando aí como é que eu te conheci, irmão. Porque, pô, Ah, aí o Vinícius chegou na minha casa com o Davi e 3 violões que ele tinha feito. Isso antes do incêndio, né? Isso em 2016. E eu fiquei assim, ele foi lá para eu poder aprovar, saber se os instrumentos eram bons, assim. Ele tinha dúvida, né? Porque ele não é músico. Então, e eu adorei. A verdade é que eu fiquei louco pelos violões, não só, como se já não bastasse essa história da madeira de rescaldo de incêndio, o instrumento em si é maravilhoso, entendeu? Eu tenho vários violões aqui dentro de casa e o melhor daqui de casa é o que ele fez para mim ainda antes do incêndio, porque nesse dia eu já encomendei o meu violão para o Davi. Ele é um foi luthier muito excelente. legal. Já Então, ele arranjou um fez... luthier para chamar de seu, né? Já Claro, arranjou. não, é ele agora que vai vir todos os meus violões. Mas, enfim, esse que ele fez para mim já antes do incêndio é o meu melhor violão aqui, eu gravo com ele direto. Mas aí fomos surpreendidos, né? Porque dessa história linda, em que eu fiquei esperando meu violão, e que chegou meu violão em casa, eu comecei a tocar nos shows com ele, falava, Davi, já estou usando o seu violão. Aí a gente acordou há exatos 3 anos atrás com essa notícia horrorosa, né? E pouquíssimo tempo, assim, acho que uma semana depois, o Vinícius já me ligou dizendo, o Davi teve uma ideia. Lembra do Davi? Ele teve uma ideia, a gente precisa escutar essa ideia porque eu estou pensando em alguma coisa muito grande. A minha mulher, a Larissa, ela é apaixonada por história, sabe? A família dela toda tem um amor muito grande por Dom Pedro II, principalmente, por um homem muito grandioso. E morou lá durante uns 3 anos, né? Foi a moradia dele. E esse Dom Pedro II, ele é um grande fundador de toda essa loucura que a gente é, né? Porque ele que trouxe universidade, ele que fez universidades, parques, trouxe gente, muitos gringos de fora para realmente, né, promover assim no Brasil um senso, né, de pensamento, sabe, E, nobre, enfim. particularmente, a minha família também tem uma relação com o Museu Nacional, porque meu bisavô foi diretor do museu, foi professor, pesquisador e Claro, diretor do museu em 1929, Legal. Edgar Roquette Pinto. isso. Então, assim, curiosamente, hoje é aniversário da minha filha. Então, há Uau, 3 anos atrás, também era aniversário da minha filha hoje. claro. E a gente assistiu aquele negócio e era aquela sensação assim de ruína mesmo, de fim de mundo, né, que a gente estava vivendo. Caralho, sim, sim. Imagino você, Davi. Fala você que você tinha uma história com o museu também, que eu já vi um monte de entrevista sua. Ah, sim, tinha várias histórias. Da infância, né? E da adolescência, quando a gente ia lá como aluno da escola, aquelas excursões da escola. Quando eu ia no meu aniversário, que eu adorava ir no meu aniversário, que é perto da Páscoa, tinha eventos das coisas, de várias coisas dentro do parque, né? Mas o Uhum. meu preferido era o museu, por causa da história, né?
E eu já era, assim, apaixonado pela história, eu queria ser historiador, queria ser arqueólogo, alguma coisa assim que mexesse com aqueles negócios ali. E, e depois eu me envolvi com construções de coisas, eu fui fazer outra coisa e acabou que o museu ficou só naquele sonho, naquela história boa, né, que a gente teve da infância e tudo. E aí eu fiz o concurso para o bombeiro, em 1997. E aí quando eu passei nesse concurso, eu já era músico, né? Eu sou músico já desde 10 anos de idade, eu comecei a estudar música, já era músico na época e já era apaixonado por madeiras, né? E já fazia esse tipo de construção usando as madeiras dos incêndios do Mas Rio. quando você começou a trabalhar como luthier? Eu Que comecei vontade a fazer, não, comecei a construir em 2007, mas em 2000, né, assim, entre 99 e 2000, eu já fazia parte dos incêndios, né, do Rio, e eu via que ali tinha essas madeiras que sobravam, que dava para fazer alguma coisa. Como eu já gostava disso, gostava de fazer arte com a madeira ou fazer alguma coisa com aquilo, foi só juntar as paixões do violão, da música, dali das madeiras, e surgiu um luthier. Só que bombeiro, que apaga o fogo. Você fala E como aí eu comecei. né? Bombeiro é músico, o cara é 3 em 1, né? Tipo, E bom Eu músico comecei a ainda. juntar essas madeiras. Eu comecei a juntar essas madeiras, na verdade, na intenção de construir instrumentos musicais, assim, meio que autodidata, né? Vendo aqui, pesquisando ali, fazendo como é que ia fazer, mas já construindo assim, desse jeito. E o incêndio serviu para isso, porque muita coisa é destruída e não dá para fazer nada do que foi destruído, mas o que sobrou, né? E aí foi essa paixão de fazer as coisas renascer com a história, com alguma coisa. Depois eu já estava vendo madeira em qualquer lugar. Eu já encontrei madeira no lixo, na rua. Um piano, né? Daqui a pouco você faz um piano, né? Vai chegar lá. Aí eu peguei o piano e o piano vai sair agora. E, pô, eu tenho um piano aqui, por favor, joga fora esse negócio. Eu falei, pô, peraí, o piano. Mas me diga uma coisa, Davi, como é que você chegou no Vinícius e no Paulinho? Como é que foi esse encontro de vocês três? Essa história, assim, além de linda, é. Então eu gosto de contar, vamos lá. Na época do 2016, né, na época das Olimpíadas, né, eu já construía esses instrumentos e, assim, pela uma coisa assim do destino, que eu chamo de Deus, né, colocou esse negócio assim na minha vida de fazer os instrumentos com essas madeiras. Então, na época, muito difícil, estava o tempo, e eu estava até já pensando em desistir dessa arte. E eu comecei a vender as coisas e tudo. E nessa que eu vendi umas máquinas minhas, uma pessoa pegou um violão meu e ficou sabendo da minha história e depois contou para uma repórter do jornal que falou assim, poxa, eu quero lá fazer uma matéria com esse bombeiro. Foi assim que aconteceu, essa matéria saiu e o Vinícius me conheceu através dessa matéria. E ele veio fazer uma matéria com a gente. E aí viu como é que foi, a gente começou a ficar amigo dessa. E nessa matéria, ele falou assim, pô, eu queria apresentar o seu instrumento para uma pessoa. Porque eu estou vendo que é legal, ok. Mas isso é bom mesmo? Você já vendeu para alguém que é bom e tal? Eu falei, cara, eu vou levar para uma pessoa. Aí fez essa surpresa. E esse dia essa pessoa era o Paulinho Mosca. E aí a gente foi lá na casa dele. E aí, pronto, a gente conheceu assim nessa situação de trabalho. Se juntou esse trabalho do Mosca com o trabalho de repórter do Vinícius Donovan e o meu trabalho. E aí a gente ficou amigo e começou, naquele dia que eu conversei da apresentação com o Mosca,
Eu levei os instrumentos, ele viu que era bom, eu falei, ai, graças a Deus que é bom, ainda bem que ele gostou. Aí foi essa história, e aí eu fiquei pensando, eu não pude deixar aquele instrumento, né, amor? Você lembra? Eu não pude deixar aquele instrumento, porque já estava Ele ia já vendido, ficar ainda com o que eu tentei. estava tocando ali, Mari. Pô. Entendeu? E aí, como eu faço isso? Isso eu fiz Ó, o Conseguimos, Vinícius. conseguimos. Isso eu fiz Muito bem. isso Obrigado. eu fiz nas matérias. Enquanto eu conversava com o Mosca, porque o Mosca tem muitos violões. Essa aqui é verdade. Um artista pô, com esse peso, com esse nome, eu falei, cara, eu vou fazer um outro violão para ele, mas eu queria fazer um violão para ele, não um violão mais do mesmo, né? E aí a gente ficava conversando, você lembra, o Vinícius, Dolan também, o Paul Mosca também. Eu falava, e como é que é essa pegada aqui, tua e tal? Não, eu gosto assim, eu fiquei só ouvindo, eu falei, tá, gente, já sei o que eu vou fazer. Aí fiz um instrumento para ele, e aí foi isso, a gente ficou amigo 2016, Aí maravilhoso esse foi dia. a semente que foi plantada, que veio brotar lá em 2018, onde ninguém esperava, naquele incêndio horroroso. Aí Como é nesse que, como é dia, que começou? Como é que começou essa ideia? Quem quer então, falar? aí, quer falar, Vinícius? Não, fala você, Davi. Mas, Então vamos lá. Davi, edita, hein, Davi? Já te Edito, ensinei, hein? edito, vamos lá. Roberto, me ajuda. Ele é. A gente é amigo, entendeu? A gente tem liberdade um com o outro, entende? Claro. A gente é muito amigo. Edita, Davi, vai. E aí, no dia do incêndio mesmo, quando eu parti para lá e comecei a ajudar, foi aquele peso, né? Era resgatar, era ajudar, era trabalhar assim. No outro dia foi aquele dia triste de chorar todo mundo, também teve aquele negócio todo. Mas já no outro dia, no dia 3, já no dia 4, eu já ia para o museu. Então eu comecei a ir para o museu todos os dias a partir do incêndio. Para duas coisas. Uma, para ver o que estava acontecendo com aquela madeiras. O que vai acontecer com aquela madeira? Ninguém sabia como é que estava. Vamos ver, fiquei cercando ali. E a outra, para apresentar essa ideia que eu tinha. Poxa, eu vou ajudar. Eu quero ajudar a reconstruir o museu. Eu quero fazer isso. Mas isso aí não Aí eu deve ter fiquei sido fácil pensando. de perfurar, né? Porque imagina, chega lá e fala, oi, eu quero pegar essas madeiras aqui, vou levar para... Então, isso a gente sabia. Todos esses trâmites legais, eu falei, cara, eu não vou conseguir isso sozinho. Mas eu estou aqui. Então, fiquei indo até o dia 11, 12. Até que o dia uma pessoa chegou e falou assim, meu filho, da guarda municipal, né? Meu filho, você fica aqui com esse... Eu levava um violão já feito com as madeiras, porque se alguém me apresentasse alguém, eu já estava com um violão ali, né? Aí você vem com esse violão aqui todo dia, até já sei tua história toda, porque eu ficava tocando com os guardas municipais lá, e ficava falando, contando a história. E aí eu consegui falar com uma pessoa, e ela vai falar contigo. O nome dela é Fernanda. Aí, puxa, todo feliz da vida, né? E aí ela foi e falou assim, ó, você fala com ela rapidinho, porque ela é repórter. Jornalista. Ela é jornalista e ela é secretária do Kellner. Então, você fala com ela rápido, porque eu ficava contando história lá, né? Todo mundo sabe disso, eu gosto de contar história. Você vai ser rápido? Eu falei, não, você é rapidinho, pode deixar comigo. E aí, quando ela falou assim, ela é jornalista e tal, aí veio a ideia do Aí veio o Vinícius Vinícius, na sua cabeça. veio Vinícius na minha cabeça. Aí Vinícius, eu falei, conta aí, pô, como foi isso? Chegou esse pedido, como é que ele chegou em você, o Davi? O Davi não, aí chegou nesse dia 13, né, 11 dias depois foi, do incêndio, por meio de 4 mensagens do WhatsApp. São 4 mensagens de áudio. Inclusive, no início do documentário, nós usamos trechos originais da voz do Davi. Olha, eu estou foi. aqui no Museu Nacional e eu tive essa ideia. Então, chegou através de 4 mensagens do WhatsApp.
Eu quero você... fazer alguma coisa, eu quero ajudar. Eu mandei duas mensagens. Uma foi pro Mosca e outra foi pro Vinícius. Não foi, Mosca? Foi? Aí eu falei, pô, vou mandar por dois, né? Aí eu falei, pô, Mosca, vê se tu acha essa ideia muito maluca. Eu tô com essa ideia de fazer, e falei também pro Vinícius e gravei o áudio. Aí Agora, fui conversar com a Fernanda, que é a Fernanda, que é hoje a nossa madrinha. Ela pegou também essa ideia, mas foi caminhando, e a gente chegou até construir esse negócio de buscar as madeiras lá. E aí seguiu. Mas a ideia foi assim. esse processo de pegar as madeiras, da ideia do documentário, como é que surgiu entre vocês? Eu sei que tem um grupo aí de roteiristas, idealizadores, padrinhos. Podem contar um pouquinho para a gente? Quando o Davi me mandou essas mensagens, imediatamente eu montei esse grupo, né? Acionei alguns amigos. O João Rocha, que é um grande nome, um grande diretor de conteúdo lá na Globo. Já pensei, o João vai dirigir comigo esse documentário junto com a Roberta Salomone. Imediatamente, nosso poeta maior, Paulinho Mosca, tinha que estar nessa história. E Larissa Brascher, obviamente. O Bruno Levinson, com sua capacidade de execução de eventos. E nós montamos um grupo, 7 pessoas. Foi uma reuniãozinha aqui no Jardim Botânico, fomos tomar um café. Não é o G8, mas é o G7, né? É o G7. Que agora é o G, né, Paulinho? É o G Incontáveis. É o G Infinito. É o G Infinito, mas começou com esse grupo. E a gente teve reuniões assim, periódicas, mas o primeiro desafio, né, Paulinho, era resgatar as madeiras. E a Larissa teve um papel fundamental nessa hora, né, Paulinho? Ela foi muito, muito bacana, né? Ela conseguiu o IFAM. Não, porque a Lala, filha do Carlos Brascher e da Fanny Brascher, são 2 artistas plásticos mineiros que passaram a vida inteira dedicados, né, a justamente construir uma vida através da prática artística da pintura, e realmente foram vitoriosos. São pessoas tão maravilhosas que eles também têm muitos amigos espalhados em todos os lugares. Então, Lala ela já produtora executiva de outros projetos, né? Ela tinha um contato de alguém no IFAM. E detalhe, né, Vina? A gente conseguiu essa autorização que a Larissa que fez, né, que correu atrás e ligou e batalhou. Essa autorização chegou 7 dias antes da troca de governo. Oh. Se atrasasse uma semana, talvez a gente não conseguisse. Então, a partir dessas coisas que foram acontecendo, que a gente chama de sopro a favor, sabe? Então, sopros a favor, você vai sentindo a brisa boa, né, da ideia que já nasce brilhante, que nos ganhou todos imediatamente do grupo, que passou a se chamar de Fênix, exatamente porque a ideia do nosso Davi era literalmente das cinzas construir essas flores maravilhosas, esses pássaros que voam, chamados instrumentos musicais, né, que são a expressão da beleza, né, uma expressão artística dele, de quem vai tocar e de quem está em volta vendo, a história toda. E o Fênix, a gente começou a discutir tudo que a gente podia fazer e a gente ainda pode. Como o Vinícius diz, eu acho que o documentário ele não é o fim de uma ideia. Pelo contrário, ela é a primeira realização. Porque é claro que a nossa utopia maior é que esse filme vá para o mundo inteiro e a gente consiga sensibilizar pessoas do mundo inteiro e entidades do mundo inteiro para a reconstrução do museu. Todos nós gostávamos muito de visitar o museu, já tinha ido lá com meu filho, com a minha mulher, enfim. O desejo de ajudar, como o Davi fala, sem saber ainda o tamanho que essa ajuda pode ser, é nosso. Eu acredito que vocês falaram também que a ideia inicial era vender esses instrumentos ou leiloar, mas aí depois esses instrumentos não podem ficar de alguém, né? Eles têm que circular. O museu criou asas e voou, né? Então ele vai circular. É um museu voador agora. Você tem um ponto de Dom Pedro voando para lá, uns pedaços das salas, as madeiras todas. Você deve ter encontrado madeiras incríveis, né, Davi, lá no museu? Essas madeiras são apropriadas para instrumentos? Não. Próprias? Não. São madeiras diferentes, né? Sim, vamos lá. No passado, eles já construíam as madeiras, os palácios, as casas nobres, com madeiras novas.
e que é as madeiras que a gente usa hoje em dia, como o mogno. Então tinha porta de mogno, janela, tinha o cedro, principalmente esses dois, e o jacarandá, que é a madeira mais usada e mais reverenciada por todos os luthiers no mundo, não é só no Brasil. E essa madeira é brasileira, né? E aí nós achamos essas madeiras lá, além de outras que eu uso substituindo as madeiras que são da América, que nascem no gelo, e aqui a gente é tropical, mas tem madeiras parecidas, e eu comecei um estudo de usar essas No madeiras. documentário é muito lindo aquela cena dele com aquela machadinha, naquela madeira queimada, completamente queimada, ele insistindo em procurar uma coisa que está ali, que só ele está vendo, que a gente não vê, porque a gente só vê um toco de madeira queimado, né? É muito lindo isso. É muito lindo. A gente vai tirando até surgir aquilo que a gente pode usar, né? Mari, Vai tirando. Essa ousadia de fazer instrumentos para músicos desse porte, assim, de Hamilton de Holanda, Paulinho Mosca, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, né? Como assim? Da onde surgiu essa ideia também? Paulinho deu aval, o pessoal foi, né? Coragem não faltou, né? Cara, Vinícius pode falar mais e o Paulinho também. Mas a gente, quando se juntou, a gente, assim, sabia que poderia, assim, fazer alguma coisa muito legal. Mas o Paulinho, ele conhece muita gente boa, e a história é boa para a gente fazer reviver aquele museu lá. Não é muito pouco trabalho, é muito trabalho, precisa de ajuda de gente. E aí a gente começou a ter ideias, mas era só ideias, né? Fala mais você, Vini, o Paulinho, como foi essa ideia de trazer pessoas? Essa parte aí da seleção dos músicos, né? Como o Paulinho é responsável pela condução artística e musical de todo esse projeto, então coube ao Paulinho e ao Bruno Levinson fazerem uma lista, né? E eles não pouparam Davi. Nós começamos pelo topo, porque aí, se não conseguisse o topo, a gente ia baixando os degraus. Tem muita coisa linda. Excelente, no primeiro andar, né? Mas, poxa, arriscamos aí o topo e conseguimos. Né? Porque dá até frio na barriga de quem não estava lá na hora de entregar o instrumento, fala, socorro, será que esse negócio vai soar direito, né? Hoje é a luz da razão, né? Observando o que a gente fez, olhando para o passado com generosidade e entendendo o tamanho da nossa loucura, né? Paulinho Mosca, pelo amor de Deus, o Paulinho já era amigo, então o Paulinho já não conta. A gente liga para o Hamilton de Holanda, e ele vai para a oficina, um monte de resto de madeira queimada, enfim. Se a gente olhar a luz da razão, a gente se autorrotula maluco. E aí é o seguinte, a gente tirou noites de sono do Davi, porque depois que o Hamilton de Holanda chegou lá, né, Paulinho, o dedo dele não encaixa na escala, porque a mão dele é grande. Ele precisa de um braço um pouquinho mais largo. A pintura ele queria fosca. E aí sobrou para o Davi essa bomba. Tiramos o pinto da granada, colocamos no colo do Davi e falei, Davi, resolve. Quem crê, quem Davi? E foi o que a gente fez? O que eu fiz? Eu fiz o que eu fiz com Mosca. Eu conversava com eles. Então eles falavam o que eles realmente queriam, o que eu não gosto, o que eu gosto, e dali eu tentei buscar uma forma de fazer um instrumento para que ele se sinta confortável, né? Lembrando que ele é o Hamilton de Holanda. Ele é a referência do... Se sair uma coisa ruim para ele, vai ser ruim para todo mundo. Se sair uma coisa boa, vai ser boa para todo mundo. Com certeza. E aí, aquilo que eu usei com Mosca, eu fiz nas entrevistas, na visita dele lá no ateliê. Cara, aí eu falei, vamos lá, vamos colocar aqui. Então, nós começamos a construir, filmar na época da construção. E aí eu coloquei ali
sei lá, todos os conhecimentos e todo o amor, carinho, respeito, raiz quadrada vezes 9 vai 1, sobe, desce cálculos. Mas E a foi gente está assim que precisando dessa loucura, né? Essa loucura inicial dele, de mandar essas ideias, mandar por WhatsApp, as ideias malucas, e de outras malucas que o Paulinho veio bater, e aí, vambora, essa maluquice, loucura, é dessa loucura que a gente precisa. Como foi quando o violão ficou pronto? Você foi o primeiro a testar. Quantos instrumentos vocês fizeram, assim, todo? total foram 5 e tá terminando 6. Fala aí, Paulinho, como Fala é aí. que foi Bom, tocar esse... ele fez 2 de cara, né? O de aço, que eu sou o padrinho oficial, é o Cordas de Aço, e aí foi esse que ele me perguntou. Eu falei que gostava de braço fino, enfim, dei um monte de instruções. Coisa E aí linda. ele me entregou essa obra de arte aqui, ó. Lindo acabamento, ó. Coisa linda, gente. Coisa linda. Foi muito bom. Esse é o meu afilhado oficial, mas eu tô com outro aqui também, ó. Esse é o de nylon. Esbanjou, hein? Esse foi o que sofreu a cirurgia e depois foi aprovado por Gilberto Gil. Nossa, aquele momento do Gil no filme chega a dar taquicardia na gente, assim, né? Imagina você, Davi, porque ele pega e toca em silêncio, né? Fica tocando e você fala, socorro! Imagina, foi exatamente isso. Foi exatamente isso, gente. Hein, Davi? Meu Deus, como é que vai ser? Quando eu peguei os 2 violões aqui em casa a primeira vez, eu falei, esse aço tá pronto. Né? Além da emoção de pegar, cheirar eles, passado toda essa coisa assim, do impacto de ver na sua frente aquele plano que você tinha já há um tempo e vem trabalhando, ou seja, fora tudo isso, fora o museu, fora a coisa linda toda que é. Quando eu peguei os instrumentos, o de aço, eu considerei ele assim, um violão perfeito. O outro também estava com um som maravilhoso, é lindo, mas aí eu falei para ele, olha, estou achando as cordas um pouco altas. E aí eu já deixei essa mosquinha na cabeça deles. Quando eles chegaram no outro Paulinho, que Paulinho não é fácil, o Paulinho da viola pegou e falou, a corda tá alta, aí eles se convenceram, entendeu? Porque eram 2 dizendo a mesma coisa. 2 Paulinhos. 2 Paulinhos, né? Paulo quer dizer homem pequeno, mas 2 Paulos já dá um médio, entendeu? Então, nessa mediunidade do médio aí, ele percebeu que... E a gente já estava assim tão feliz, né, com tudo que estava começando a acontecer, que o Davi teimosamente se arriscou muito, porque ele refaz, né, praticamente o braço desse violão e coloca lá uma tira, né, para poder... Uma coisa que não se faz em violão de nylon, mas ele descobriu que precisava. Então ele colocou uma placa de titânio, né, no fêmur do violão. E vou te falar, o violão agora ele está no mesmo nível do violão de aço. No sentido de que ele está perfeito. Eu estou aqui, na verdade, tentando ir no cartório ver se eu troco o meu apadrinhamento. Mas o cartório não está deixando, o cartório não está permitindo, porque está muita burocracia. Mas tem uma história de bastidor super bacana, né? O nosso compromisso é com a verdade, é um documento histórico, né? Claro. E o Davi é um perfeccionista. E assim como um médico que não gostaria que o paciente, num leito cirúrgico, fosse exposto a uma câmera sem sua autorização, demorou muito para convencer o Davi de que, Davi, a gente precisa registrar esse passo a passo. Você precisa entender, a gente precisa mostrar o tamanho do desafio. Deu tudo certo? Deu nada. Na verdade, a maior parte das respostas que nós obtivemos foi negativa. A gente recebeu muito mais não do que sim. Essa é a verdade. Muito mais não para apoio do que sim. E nós recebemos respostas negativas do comportamento das madeiras. E a gente precisa documentar isso. Então, aquele momento da cirurgia, a expressão do Davi, ela é muito fechada, ele estava muito descontente, nós estávamos sentindo, porque são filhos nossos, né, Paulinho? Esses instrumentos não são mais instrumentos musicais apenas.
Eles são seres pertencentes às nossas vidas, né? Então foi muito doloroso aquilo para todos nós, né? Foi Imagina brabo. se dá errado também, né? Vocês estão ali, é que nem o paciente morrer na mesa de operação, né? Se Sim. quebrou um negócio, aquelas madeiras que eu vi a dificuldade que é para dobrar, elas têm anos, né? Eu trabalhei com encadernação e o papel também, ele tem fibra, né? E às vezes ele é teimoso, você não consegue fazer o papel vincar direito, então dependendo da gramatura. Exatamente. Então você tem que quebrar o orgulho do papel, você tem que quebrar o orgulho da madeira também, né? Então, assim, é muito arriscado, né? É muito lindo e arriscado. Porque a gente está fazendo aquilo que não nasceu para ser, fazer com que ele seja, né? Madeira é reta, ela nasce daquele jeito, tem aqueles veios, tem uma força, tem uma cor, tem tudo ali que a gente pode até usar a nosso favor, mas espera aí, né? Vamos lá, poxa, vamos usar o que aqui? Força, calor, e aí a gente vai trabalhando até que ela fique do jeito que a gente quer. E eu acho muito interessante a matéria-prima, né? Que com a madeira a gente faz, o ser humano faz praticamente tudo com a madeira, né? Não tem Avião, como barco, dizer, né? ponte, Essa casa. madeira que está, como disse o Hamilton de Holanda, estou dando spoiler, né? Mas é para o pessoal ir lá correndo ver. No filme ele fala um negócio bonito, ele fala, o cara fez a máquina do tempo, né? Paulinho fala isso também, né? O som do tempo. Conta aí, Paulinho, essa emoção de tocar esse violão, fazer blom, o primeiro. O que É, você sentiu? você antes mesmo de fazer o primeiro Brown, né, tem aquilo tudo que eu falei, de você já olhar para o instrumento e ler toda essa história. Então a emoção não é só de tocar, a emoção é de saber que você vai tocar. Já começa aí, né? Ele está na sua frente e o respeito que você tem por esse... Todo instrumento merece respeito, mas aí vem o respeito histórico, né? Vem... Não sei, eu penso sempre na vida de tantas pessoas que passaram ao lado dessas madeiras dentro do museu. Ou seja, o que elas estavam sentindo, vendo, né, objetos que contam histórias reais sobre a própria civilização, sobre o próprio homem. Então, são pessoas que passaram ali dentro sentindo coisas que eu admiro, e que dão a essas madeiras a convivência com esse tipo de energia. Entende? A convivência com a energia da curiosidade, da sofisticação da história, das civilizações, dos objetos que revelam coisas. Então, saber que essas madeiras, além de toda a coisa da família imperial, ela trazer isso para um instrumento, aí sim, quando você faz o Brown, né? Quando você toca, e você ouve o som e imediatamente você identifica que é um som novo, diferente, porque é uma coisa que a gente trabalha. É aquilo que eu falei, eu tenho muitos instrumentos, eu também já escutei muita coisa. Não é que ele é assim, o melhor violão do mundo, ele tem um som diferente, excelente. E isso é tipo uma assinatura, entendeu? É que nem o artista. Ele tem a assinatura dele. O cara não está imitando ninguém. O Davi, eu acho que ele não imita ninguém nesse sentido. Aí junta com essa matéria-prima, que é que nem também um prato de comida, né? Se as coisas que você está colocando dentro da panela não são de boa qualidade, não tem como o rango ficar bom. E aqui ele tem uma madeira que ela estava coberta de carvão, sabe? É feita com o que estava por debaixo do carvão. Eu acho também que isso é uma grande metáfora para a nossa vida agora. Nós todos estamos carbonizados pela realidade, né? Econômica, sanitária, política, social. Então, assim, a gente precisa tirar esse carvão da gente, entendeu? Eu acho que o documentário ele também é uma metáfora dessa vida, desse momento que a gente está passando. Porque existe, sim, uma matéria-prima de madeira, essa madeira que está debaixo do carvão também está dentro da gente. A gente tem uma essência ética e moral e de saber o que é a felicidade e tal. Né? A gente se recorda disso. Então, está lá dentro. Na hora que a gente tirar esse carvão, o que vai sobrar é uma fênix de cada um de nós. Eu acho que esse olhar que o Vinícius, eu vi ele falando também em algum lugar, que eu vi muita matéria de vocês pesquisando, fiquei muito encantada com tudo isso. Esse olhar
que é a grande capacidade da gente se regenerar, é através desse olhar. Se a gente fica só olhando para os escombros, para as cinzas, para as coisas que ruíram, a gente não escuta, o que eu acho bonito, tem até uma fala de algum filósofo aí que eu já esqueci, mas que fala exatamente, a gente ouve muito o barulho das coisas que estão ruindo e não escuta as que estão nascendo, né? Então, existe uma escuta, a gente está agora escutando, literalmente, o som dessa promessa de uma nova história que está sendo construída, que não é mais um museu, mas é um museu condensado voador, que agora ele vai para vários lugares, fazer som em outros lugares, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre qual é a ideia agora, a partir dessa loucura e desse ponto final, que agora começa uma maiúscula, como disse o Paulinho no começo dessa história. Que história é essa que vocês vão começar a construir agora para ajudar o museu a ser reconstruído? Bom, só antecipar algumas informações. Paulinho, tem coisa nova aí, viu? Tem coisa nova. Mais uma? Tem sim. Essa história, como o Paulinho disse, ela só está começando. Então, o Davi retirou madeiras naquele momento, né, naqueles 3 ou 4 dias de retirada no final de 2018, para conseguir fazer de 10 a 12 instrumentos. Nós estamos com o 6º sendo acabado e nós temos um desafio para o Davi. O Davi nunca fez um violino. E quando ocorreu o incêndio, Paulinho, o Davi estava aprendendo, iniciando suas aulas de violino com quem? Com o mestre Jonas Caldas, que aparece no documentário. Então é o momento de a gente retomar essa história, com as madeiras que lá restaram. E é o momento de documentar essa história. É o momento de uma nova fênix. É o momento de um novo recomeço. E, enquanto isso, os instrumentos já prontos, né, eles inicialmente seriam leiloados, mas a gente primeiro tem um apego muito grande a eles, né? E depois, na matemática da comunicação, a exposição da imagem desses instrumentos, agora, a Milton de Holanda vai para a Europa agora em setembro. Espalhem essa boa nova. Quanto custa? E aí a gente está falando de recursos de visibilidade para a causa museu, né? Quanto a gente não consegue angariar com esses fragmentos da história andando pelo mundo ao longo de décadas ou séculos, não sei. Então, eu acho que são fragmentos como a Fernanda Guedes do museu fala, né? Acervo não se vende, né? Isso. Então, a gente pode até, como fazem na Europa, você faz um leilão, alguém arremata e outorga aquele instrumento, né? Chancela esse instrumento, fica com Paulinho Mosca, com seu padrinho. Quem fala, padrinho? Anuncia a boa nova pelo mundo. É isso, tem muita coisa para acontecer. Semana que vem eu vou a São Paulo gravar uma live com os 2 violões que estão aqui em casa, o de nylon e o de aço. Uau! Que legal, cara. Vai passar uma live gravada acho que para a Secretaria de Cultura de São Paulo, e ela passa dia 16 de outubro. Então, eu vou levar os 2 violões para São Paulo, vão passear comigo, para eu também já fazer uma gravação de um show inteiro, de 1 hora, só exclusivamente com os 2 violões. Uau, que demais. E sabe uma coisa que eu também achei muito comovente, essa história do outro luthier, que eu esqueci o nome dele? Jonas. Que faz o Jonas Jonas. Caldas. A história dele também, que é uma coisa de um Brasil que a gente vislumbra como possibilidade, né? Um menino que era da FEBEM e teve uma parceria com a Funarte, e aí aprendeu a ser luthier, e essa profissão que é tão maravilhosa, artística e nobre, e quantas vidas poderiam ser transformadas, e podem ainda ser transformadas por esse ofício, que não sei se está se perdendo, se não está, mas assim, escolinhas de luthier, eu já estou vendo várias coisas, independente da matéria do museu, mas assim, resgatar também é bonito quando ele fala no filme que ele nem usa as máquinas, que ele foi para a Alemanha, que todo mundo usa um monte de máquina, mas que ele gosta de capucar tudo à mão. É muito lindo isso, é muito lindo como um ofício assim transforma a vida das pessoas, né? Como uma ideia transforma a vida das pessoas. Então, a gente poder desenvolver essas ideias, essa riqueza que é esse país, que está coberto de cinzas, como diz o Paulinho, né? Tem uma riqueza imensa debaixo desses escombros, né? A gente precisa cavucar com aquela machadinha lá do Davi, né? Machadinha virou o símbolo da procura.
do que é Mas fazia possível. demais. Gente, eu não sei, eu fiz um monte de perguntas, eu estou perdendo aqui se as pessoas estão fazendo pergunta, que eu só fico olhando para vocês assim, levada. Contem mais aí o que que vocês querem falar sobre essa história magnífica, inspiradora. Ô, Davi, aproveita para anunciar alguma novidade aí, porque como você falou da capacidade de transformação da arte, como ocorreu na vida do Jonas, né? O Davi tem alguns planos aí, né? A gente tá bolando a criação de um instituto para que a Isso. gente lute pela preservação dessa arte, que luta contra instrumentos que são fabricados, né, a toque de caixa, né, Paulinho? Sem o amor, sem a paixão, sem o conhecimento, sem a alma. Então, o mestre Davi Lopes tem planos aí para o futuro de curto, médio e longo prazo. Coisa linda isso. De usar essas madeiras que a gente encontra, madeiras possíveis de construção, né? Mas que está ao nosso alcance, entendeu? Então, isso já é uma coisa maravilhosa, sendo madeiras brasileiras, madeiras que fizeram parte de alguma coisa catástrofe, alguma coisa ruim, mas que pode ser transformada em uma coisa boa. Então, a ideia é pegar essas madeiras e fazer instrumentos musicais para uma escola de luthier, perpetuando assim essa arte de fazer instrumentos musicais aqui no Brasil, né? Uma profissão mais refinada, uma profissão onde uma fábrica, por exemplo, pode contar com profissionais que, se alguém quiser vir para cá, não vai conseguir ter uma fábrica, porque não tem profissionais, né? E ser uma coisa do Brasil. E esses instrumentos que a gente construir nesse propósito social alimentam uma orquestra também de jovens e adolescentes que vão aprender músicas com esses instrumentos que a gente fez. E a ideia, então, é fazer esse ciclo do que era antes descartado, virar música, virar poesia, virar coisa boa, profissão para muitas pessoas Muito na área lindo, da arte. muito lindo. Paulinho, Vamos e lá. também as cenas de vocês dentro do museu, destruído, em escombros, tocando o violão, aquilo ali é um negócio que é até difícil de processar, de tão bonito que é, impactante, aquele museu sem telhado, a gente vendo de cima tudo aberto, é como se fossem as entranhas mesmo do museu, que foi aquele lugar da ciência, da cultura, de civilizações, né? E aí é muito forte isso tudo, É, né? Vocês estarem lá dentro de novo. A gente se emocionava quando estava lá. Exatamente. A primeira Sempre. vez que eu entrei para justamente gravar essa cena na escada, eu entrei e tive aquele impacto. Você não tem como não chorar, né? Quando entra assim, a coisa em si, ela tem uma força que não dá tempo nem de você pensar. Você entra e já tem um impacto, né? Da ruína, da recém-ruína. Porque quando você vê uma ruína que já tem 1000 anos, assim, ela já virou um ponto turístico. Mas a recém-ruína, ela ainda tem a perda ali na imagem, entendeu? Você vê a perda, você sente a perda. É uma perda sua, não é do outro tempo. É uma perda dali, da sua vida. Então, é choro imediatamente. Mas eu também guardo, assim, foi um momento muito mágico ali, sabe, Mari? Porque eu tô super isolado. A gente adiou o máximo, porque eu estava super preocupado de sair de casa. Então, ali foi um momento que eu não estava, assim, bem por causa do isolamento. Estavam uns dias ruins, sabe? E aquilo me renovou, literalmente, né? Porque o documentário fala de renovação nesse tamanho. E aí, de repente, para mim mesmo, chegar lá, ser recebido por esse doce que é o Vinícius e a Roberta, são pessoas muito, muito boas, que já recebem a gente com muito carinho. Me levar para dentro de um lugar onde ninguém estava podendo entrar, né? E a gente entra lá de chapéu e recebe esse impacto aí visual e de sentido, e aí sobe na escada e canta uma canção, sabe? Que está falando exatamente daquilo, é uma metalinguagem, assim, uma superposição de verdades muito fortes, sabe? Então, a alegria que eu também tive dessa canção, que foi feita em 2003, 20 anos depois, ela está aí servindo tão bem a uma causa tão maior do que quando ela foi feita, sabe?
Jura, um mantra, assim, né? Que eu já canto há muito tempo isso na minha vida, e a canção foi renovada, sabe? A canção agora já não é mais a canção, é a canção do museu para mim, entende? Uhum. Então, isso Pra tudo que é mim muito também. bonito, porque a vida vai se construindo com o que a gente faz dela, com o que a gente deixa penetrar. Então, quanto mais as pessoas se enfiarem nessas coisas, né, que tem muitos sentidos, mais elas vão também ganhar esses sentidos todos de si mesma, para si mesma. Então, uma experiência que a gente sente fazendo e que a gente deseja isso para o outro, porque é uma turma que, se não tivesse empatia, não estava nem começando, não tinha nem começado, né? Pensando no outro. Né? A gente não foi apoiado por nenhuma empresa, não tinha dinheiro de nenhum lugar. Né? No final entra a Globo News, né? Mas o tempo todo a gente estava 7 pessoas da sociedade civil que gostaram da ideia e que queriam que outras pessoas pudessem também viver o que a gente estava vivendo. Ou seja, um desafio gigante, uma história louca, mas que, pô, se você fizer com afinco, dedicação, amor, chega no final você consegue, entendeu? Então, muito bom passar por essa experiência, muito bom. É muito lindo, muito transformador, muito cheio de significado e ensinamento. E todo mundo que puder assistir, já está na Globoplay, vai ficar lá, né? Entrou hoje na Globoplay, né? Hoje. Sim. E E aí é isso. hoje é o dia do incêndio, né? E hoje estreia. Então, É tudo um aniversário. muito, né, sincronizado, assim, para a gente estar comemorando mesmo e tendo certeza de que são dias memoráveis. E a gente já tem que dar a esse dia outros sentidos, sabe? Não é mais o dia do incêndio, é também o dia da estreia do documentário que já fala da renovação. E aí pronto, daqui a outro 2 de fevereiro lá para frente tem que ter uma festa. A gente tem que ir transformando Um concerto. até esse 2 de fevereiro, de Já não vai setembro. ter mais pandemia, vai ter um evento com todos os músicos tocando todos os instrumentos Claro, é novos, nossa ideia. né? Bom, Nossa ideia. essa é uma das ideias, né? Nós temos o nosso diretor musical deste evento que você anuncia aqui, que vai levar essa boa nova para os palcos do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Que é Paulinho Mosca, que vai receber com os outros padrinhos, né? Felipe Prazeres, Hamilton de Holanda, Nilce Carvalho, né? Vai receber convidados, né? Eles vão receber convidados, os padrinhos, né? Tocando com esses instrumentos, para que as pessoas ouçam esse som da história, como o Paulinho tão bem fala, né? Então a ideia é que a gente faça, de repente, uma turnê para fora, pelo Brasil, para levar, para carrear essa mensagem. A gente sabe falar muito mal das coisas, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar bem, né? E esse é um projeto do bem, sabe, que toca muito, toca lá no fundo, né? Então Paulinho Mosca, em breve, vai rodar com essa turma de padrinhos aí, seus instrumentos. A gente nem sabe o que a potência dessa história vai provocar nos nossos destinos. Ainda é muito cedo para saber. Tá muito recente tudo, mas já tá cheio de potencial, é meio nuclear, assim, uma energia nuclear. Tem um negócio ali vibrando, gigante. Quando liberar a pandemia também vai ser um estouro, vai ser demais. Porque além do que ainda teve pandemia, né? Que também já foi um processo assim de reflexão coletivo e individual e dificuldades. Então, assim, imagina as dificuldades que no meio desse processo todo, porque dos 3 anos, 2 quase a gente está confinado, né? Sim. A gente está confinado há bastante tempo. Enfim. Mas, gente, muito linda essa história de vocês. Muito comovente, muito grata de vocês terem aceitado esse convite nosso de vir aqui falar. Eu espero que muitas pessoas se mobilizem, se sensibilizem, se comovam com essa história linda. Davi, parabéns para você. Aniversário do meu filho, mas parabéns para você. Parabéns para ela também. Linda, por essa ideia louca, maravilhosa, e vocês por carrearem essa ideia com esse grupo incrível. Tudo louco que aceitar a ideia. Os malucos. Então, desse, né? Muito bom. Agradeço imensamente a Roberta, o João, a Larissa, todo mundo. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só um comentáriozinho que a Juliana Salles, do museu, está nos assistindo. Ela foi uma pessoa que nos bastidores nos acompanhou ao longo de 3 anos e que depois a gente teve o prazer e a honra de conhecê-la pessoalmente
quando da gravação com a banda dos bombeiros, com a banda sinfônica lá. E a Juliana é o símbolo desse povo do museu, desse povo nobre que sofreu, que sofre, né? Mas que precisava de alguma janela de esperança, né? E se a gente pode ser, se não uma janela, pelo menos um pedacinho da cortina, a gente está aqui para isso, né? Nossa, se vocês podem agradecer a quem vocês quiserem, porque a gente sabe que esses projetos têm uma ideia de um maluco, mas assim, carrega uma multidão, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Essa ideia também disso, que é lindo, é mais um dos ensinamentos, né? Tipo, não tenha medo de pirar o cabeção e ter uma ideia inusitada, de ser livre, de pensar uma coisa fora da caixinha, né? Porque o maravilhoso da vida é exatamente isso, você poder pensar em que não foi pensado antes, A né? mensagem da Juliana aqui, ó. Salles Julie. A honra é toda minha, amo vocês. Que coisa boa. Gente, muitos parabéns, muito obrigada. Muito sucesso para o filme. Eu estarei lá quando liberar tudo, na primeira fila, gritando, chorando. Meu Deus. Tá bom? Nossa. Sucesso. Obrigado a você, Mari, pelo espaço. Beijo enorme. Tchau, 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 Gabi. Tchau, Vina. Tchau, um beijo pra Tchau, amor. Tchau, Vinícius. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito amor. Tchau, meu bombeiro favorito. Tchau, tchau. Tchau, publicão aí que tá aí vendo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijos. Um abraço para todo mundo. Valeu. Agora você não consegue desligar, olha, repara. Não é bom que a gente vê o pessoal despedindo. Isso. Pra ver. João mandar o Rocha, que é o pessoal diretor ver. aí, ó. Esse é o diretor, João Rocha, aplaudindo aí. Fez a fotografia, as câmeras todas, maravilhosas, né? As câmeras dele. Nossa, foi realmente muito lindo. Aí ele, ó. Aí, João, Roberta, um abraço. Beijo grande, viu? Pessoal, Obrigado. aí, beijo para todo mundo. Muito Beleza. obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Ana Tornag. Beijo, Aninha.